Israel foi alvo de um ataque na noite desta terça-feira, dia 18 de março, quando um míssil balístico foi lançado contra o território israelense. A ameaça fez com que milhares de pessoas no sul do país corressem para abrigos. Este é o primeiro ataque sofrido após mais de 2 meses de trégua e cessar-fogo, o que reacende as tensões na região do Oriente Médio. Além do ataque recebido, Israel lançou uma ofensiva surpresa na faixa de Gaza durante a madrugada, tendo como alvos principais membros do Hamas e da Jihad Islâmica. Entre os atingidos, destacam-se o porta-voz da Jihad Islâmica e o líder político do Hamas em Gaza, considerado uma das figuras mais importantes da organização terrorista na região. Esses ataques fazem parte da estratégia israelense para desmantelar as operações dos grupos armados que operam em Gaza. O míssil balístico disparado contra Israel foi lançado a partir do Iêmen, pelos rebeldes Houthis, um grupo apoiado pelo Irã. O projétil percorreu aproximadamente 2.000 quilômetros antes de ser interceptado pelo sistema de defesa de longo alcance Arrow sobre a Arábia Saudita, antes mesmo de entrar no espaço aéreo israelense. Apesar da destruição do míssil em pleno ar, sirenes de alerta foram acionadas em diversas cidades do sul de Israel, incluindo Beersheva e Dimona, fazendo com que milhares de civis buscassem refúgio. De acordo com o porta-voz militar dos Houthis, o ataque teve como alvo a base aérea de Nevatim, localizada no deserto do Negev. Os Houthis afirmam que o míssil atingiu seu objetivo e causou destruição na instalação militar israelense. No entanto, as autoridades de Israel não confirmaram qualquer impacto e, até o momento, nenhuma chamada de emergência foi registrada devido à queda de destroços ou explosões no local. Sirenes são acionadas apenas nas regiões onde existe possibilidade de impacto, seja de um míssil que não tenha sido interceptado ou de estilhaços que possam cair no solo. Como o míssil foi interceptado a uma grande distância do território israelense, o risco de queda de destroços foi praticamente eliminado, garantindo que não houvesse danos ou vítimas. O sistema de defesa Arrow, responsável pela interceptação, foi ativado a partir da área de Eilat, no extremo sul do país. Em resposta ao ataque e às movimentações militares na faixa de Gaza, o primeiro-ministro israelense fez um pronunciamento contundente, afirmando que, a partir de agora, todas as negociações com o Hamas ocorrerão apenas sob fogo. Ele declarou que não haverá cessar-fogo para qualquer tipo de acordo, negociação ou tratativa política enquanto os combates estiverem acontecendo. O primeiro-ministro reforçou que as forças de segurança recomendaram a retomada da ofensiva e que os ataques continuarão até que o objetivo de eliminar a ameaça representada pelo Hamas seja alcançado. No pronunciamento, ele também ressaltou que Israel prolongou o cessar-fogo nas últimas semanas e enviou delegações para negociações no Catar, aceitando propostas intermediadas por representantes dos Estados Unidos. Entretanto, segundo ele, o Hamas rejeitou todas as propostas, o que levou à decisão de retomar os combates. O primeiro-ministro deixou claro que qualquer ferimento ou morte de reféns israelenses sob custódia do Hamas resultará na anexação de partes da faixa de Gaza por Israel, uma ameaça direta que indica uma possível escalada do conflito. Entre os alvos eliminados nos ataques israelenses, além do porta-voz da Jihad Islâmica, está o chefe do governo do Hamas na faixa de Gaza. Essa figura de alta relevância assumiu o cargo após a morte de seu antecessor em julho de 2024 e era o principal responsável pela administração do Hamas no território, coordenando operações militares e logísticas para manter
a estrutura da organização terrorista. Sua eliminação representa um golpe significativo para a estrutura de comando do Hamas. O conflito também se estende além da faixa de Gaza. Os Houthis, além do ataque com um míssil balístico contra Israel, realizaram 3 tentativas de atingir o porta-aviões nuclear norte-americano USS Harry S. Truman. Entretanto, todos os ataques falharam, com os projéteis caindo a cerca de 160 quilômetros de distância do alvo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos declarou que os Houthis estão propagando desinformação ao afirmarem que atingiram o porta-aviões. Na capital do Iêmen, Sanaa, os Houthis exibiram em um telão imagens de um petroleiro atingido, alegando que era o porta-aviões americano danificado por seus ataques. No entanto, a embarcação exibida nas imagens é um petroleiro russo que foi atacado em julho de 2024 e que já foi reformado e voltou a operar. Essa prática de desinformação não é incomum por parte dos Houthis, que também afirmaram à população iemenita que o míssil balístico lançado contra Israel atingiu a base de Nevatim, embora as evidências indiquem o contrário. Com essas movimentações, o cenário no Oriente Médio se torna ainda mais instável. A expectativa é de que novos ataques sejam realizados nos próximos dias, seja a partir do Iêmen, seja diretamente pelo Irã, que já colocou suas forças em prontidão máxima. O desdobramento desse conflito pode envolver múltiplos atores internacionais e resultar em uma escalada militar ainda maior. O caos no Oriente Médio se intensifica. Os Estados Unidos ampliam suas operações no Iêmen, desencadeando uma nova onda de ataques contra a organização terrorista Houthi. A situação se torna cada vez mais tensa e os confrontos atingem proporções alarmantes. Este é um dos momentos mais críticos do conflito, e os desdobramentos dessa batalha podem mudar completamente a dinâmica do poder na região. Durante a madrugada, alvos estratégicos da organização terrorista foram bombardeados. Entre os impactos mais relevantes está a eliminação de Abdul Rabu Shafan, figura crucial na estrutura de segurança dos Houthi e principal responsável pela proteção do líder Abdul Malik al-Houthi. Embora ainda não haja uma confirmação oficial, as evidências sugerem que a morte desse alto comandante desestabiliza a organização, causando uma brecha significativa na sua estrutura de comando. Sem esse líder, os Houthis podem enfrentar dificuldades logísticas e estratégicas para coordenar novos ataques. Enquanto os Estados Unidos reforçam sua ofensiva, a cidade portuária de Hodeida se torna um dos principais pontos de ataque. Segundo fontes ligadas ao grupo Houthi, as forças americanas intensificaram suas investidas contra bases militares e locais estratégicos. A tensão cresce à medida que os terroristas prometem retaliar com mais força, ameaçando alvos navais de Israel e dos Estados Unidos. O conflito marítimo, que já impacta o comércio global, pode atingir novos patamares caso os Houthis aumentem a intensidade de suas investidas. O canal Al Masirah, afiliado aos Houthi, relatou novos ataques realizados pela Força Aérea Americana contra posições estratégicas, incluindo a ponte de comando do navio Galaxy Leader, embarcação que está sob controle dos Houthi desde sua apreensão em novembro de 2024. O grupo insiste que continuará impedindo a passagem de navios israelenses até que o bloqueio à faixa de Gaza seja encerrado. Essa exigência reforça a conexão entre o conflito no Iêmen e a guerra em Gaza, mostrando como as tensões regionais estão interligadas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos reafirma que as operações militares não cessarão enquanto os Houthi mantiverem seus ataques
a navios na região. O conflito se intensifica com a ameaça dos insurgentes de ampliar sua capacidade militar em resposta aos bombardeios. Relatórios indicam que os ataques americanos já causaram a morte de pelo menos 53 combatentes da organização apenas nas últimas 24 horas. Esse número pode aumentar à medida que a ofensiva avança. Fontes militares alertam que os Houthis podem estar preparando um contra-ataque massivo, utilizando drones e mísseis de longo alcance. Autoridades militares americanas classificam essa operação como uma das maiores no Oriente Médio desde o governo Trump, e há previsões de que ela se estenda por semanas. O líder dos Houthi promete revidar qualquer nova investida e afirma que sua organização intensificará ataques a embarcações ocidentais. Se essa promessa se concretizar, podemos ver ataques mais ousados a alvos de alto valor estratégico, como destroyers e porta-aviões americanos. Muitas dúvidas surgem sobre os motivos que levaram os Estados Unidos a intervir com tamanha agressividade. A resposta está nos ataques que os Houthi vinham planejando contra navios americanos e israelenses, ameaçando a segurança marítima e a economia global. O Mar Vermelho, uma das rotas comerciais mais estratégicas do mundo, se torna um verdadeiro campo de batalha. Empresas de transporte marítimo já começaram a alterar suas rotas para evitar possíveis ataques, o que pode gerar